capitalista, né, e libertar homens e mulheres do trabalho doméstico. Eu vou em frente aqui na pauta, agora para destacar brevemente, nesse final de semana, aconteceram aí os encontros preparatórios, né, do Congresso da POSP. Que vocês sabem, é o maior sindicato do país, é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, é o meu sindicato, né? Nós, nesse momento, inclusive, estamos na diretoria do sindicato. Bom, e só para a gente ter ideia, sábado aconteceram mais de 70 encontros regionais preparatórios do Congresso Estadual da categoria. É um número muito grande, bastante significativo, né? Bom, mas é visível que também na POSP, apesar da manutenção de certos aspectos que lembram um passado muito democrático do sindicato, né? O sindicato que foi tomado do peleguismo no final da década de 70, justamente com organizações de base, né? Então, nos primeiros anos desse sindicato, os congressos, os delegados para o congresso da entidade eram eleitos diretamente nas escolas, né? E os congressos tinham milhares de professores. Era um grande momento de discussão dos problemas da categoria, dos problemas educacionais, da política, né? Bom, nesse momento há uma tendência, né, da retomada de luta dos professores. Nós mostramos aqui no nosso programa, na semana passada, a crise no governo, né, que foi obrigado a recuar daquela posição de eliminar os livros didáticos para os alunos da rede estadual no próximo ano. Voltou atrás porque começou a se levantar uma mobilização que ameaçava e ainda ameaça derrubar o secretário de Educação, né? O governo acabou anunciando mais recuos, né, como a volta das faltas aulas. Imagina só o absurdo. Se o professor faltasse uma aula porque ele tinha que ir no médico, deu uma dor muito forte, ou o filho de uma professora, né, porque na categoria 80% são mulheres, passou mal, caiu na escola, a professora teve que sair, ele tomava falta o dia inteiro, mesmo que ele tivesse 6 aulas, desse 5 e faltava um, o Dória, né, acabou lá com o direito do professor de sair para ir no médico, né, e ter a falta aula. Bom, acabou com muitos outros direitos, né? Bom, o governo recuou nisso aí também, disse que está mandando para a Assembleia Legislativa para voltar. E também os professores, né, uma parcela grande, mais de 100 mil professores, que estão ainda obrigados a cumprir o horário de trabalho livre, né? Você tinha na categoria horário de trabalho livre. Isso foi transformado numa hora que o professor fica de castigo na escola, né? E, em muitos casos, são muitas horas por semana. E ficou estabelecido que esse espaço, esse horário de trabalho pedagógico, o professor preparar a aula, ler, né, isso aí possa ser feito de livre escolha, pode fazer em casa, em outro local. Às vezes a escola não tem nem um local adequado para o professor fazer suas tarefas, é uma zoeira, é uma bagunça, né, sem condições adequadas e tudo mais. Bem, isso tudo é resultado do início de um processo de mobilização e os encontros regionais deviam refletir isso daí. No entanto, o que a gente vê de muitos setores da burocracia sindical é um esforço de não mobilizar a categoria, né? Nessa final de semana aconteceram cerca de 70 encontros regionais, em torno de 94 subsedes do sindicato. É muito grande, né? Bom, mas muitos encontros, ao invés de haver uma presença de representantes da base, você tinha aí uma maioria de aposentados, que é bom que eles participem, é ótimo, né? Mas sem mobilizar os trabalhadores da ativa, né? Reunindo apenas os conselheiros, a burocracia do sindicato, você não vai conseguir efetivamente ter uma transformação na situação, né? Para que isso aconteça, né, não basta você ter deputado, você ter discurso, você ter entrar na justiça, você tem que mobilizar, né, diante dessa ofensiva enorme, né, da direita que está transformando a escola numa ditadura, cada vez mais feroz contra professores e alunos, que não paga nem em São Paulo nem o piso salarial, né? Então é preciso muita mobilização. Então nós queremos primeiro é preciso analisar essa situação de conjunto. Bom, e aí brilhou no meio dessa política bastante conservadora de setores da burocracia o PSOL, em algumas das principais subsedes que o PSOL comanda, né? O caso aqui de São Paulo, da Zona Sul, Itaquera, que tem
milhares e milhares de associados, o pessoal fez o encontro pela internet. Veja o tamanho do conservadorismo, né, do PSOL, dos identitários do PSOL. Né? E o link nem chegava para os professores das escolas, a não ser para os amigos da esquerda, daquele pessoal que já faz parte da turma. Né? Foram encontros que, na maioria das vezes, não foram divulgados, não teve um amplo. E nós estamos chamando a atenção disso daí, porque precisa corrigir esse problema para o Congresso da categoria, que acontece daqui a 2 semanas. É preciso ter uma mobilização ampla. Né? Foi decidido fazer um congresso em Piracicaba, uma proposta que nós vimos como correta, a cidade próxima de São Paulo, com condições, onde é possível fazer uma grande mobilização, mas para isso tem que sacudir o povo das escolas, tem que trazer os estudantes, tem que trazer o professor que não participa da estrutura do sindicato, mas que é fundamental para levar adiante uma luta. Nós vamos mostrar um vídeo aí da nossa intervenção no encontro regional da nossa região aqui, né? E nós vamos dirigir a direção do sindicato esse chamado, né, para alargar aí as fronteiras do Congresso, fazendo um convite à categoria para participar e para a gente promover uma grande mobilização lá em Piracicaba para reforçar a luta, né, a mobilização que está se iniciando, inclusive com iniciativas do sindicato, com iniciativas na Assembleia Legislativa da deputada segunda presidenta do sindicato, a professora Bebel, mas que isso não dá conta. Né? Para enfrentar a direita é preciso muito mais e é preciso unidade para lutar e não para defender interesses minúsculos e fazer encontro em que os professores não participem, como a gente viu aí nesses casos, ainda mais claramente no caso desses encontros chamados aí pelos identitários do PSOL. Com vocês o vídeo. Mas nós estamos num momento muito difícil. Quem está nas escolas sabe a ditadura que nós estamos vivendo nesses dias. A enorme pressão que existe de um governo que não tem nada a ver com a educação. A Secretaria de Educação está comandada por um vigarista, um trambiqueiro, que fez contrato de mais de 500 milhões para fornecer equipamento para o Estado, quer obrigar os professores, registra isso, faz aquilo. É um chicote também contra os diretores e os coordenadores, e nós temos que reagir a essa situação. Não tem nada a ver de pedagógico isso daí, não tem nada a ver com o interesse dos alunos, não tem nada a ver com modernização, é escravização pura. E para lutar contra essa situação, que não é uma novidade, queria chamar a atenção que tem muitos companheiros que dizem que mudou muito, agora tem o fascismo. Não, é a mesma coisa. É a mesma merda do que a gente tinha com o PSDB. Só mudou o rótulo. É a mesma polícia que vai lá e assassina o pessoal lá no Guarujá, como faziam em Osasco, como fizeram no Garantiru. E na escola é a mesma política podre que a gente teve nos últimos anos. Para enfrentar isso daí, companheiro, não basta conversa. Tem que ter mobilização. Porque a situação está ruim também para os aposentados, porque nem o piso da categoria em nível nacional o governo paga, o estado mais rico do país. E não vai adiantar simplesmente a gente ter deputado, ter discurso na Assembleia Legislativa. Como é que a gente derrotou? Aqui tem muita gente da velha guarda como eu. Como é que a gente derrotou o Alckmin quando ele queria demitir 120 mil ACTs na época? Foi na rua, botando gente na Paulista. Como é que a gente impediu que o Alckmin, que agora está fingindo que é socialista, fechasse as escolas? Foi ocupando as escolas e colocando gente na rua. Por isso, companheiro, a unidade não é para conversa fiada, não. Né? Nós estamos nesse momento também na diretoria do sindicato, mas nós achamos que tem que mudar muita coisa. Tem que renovar o nosso sindicato. Tem que trazer. É muito importante ter aqui muitos companheiros da velha guarda. Mas tem que lotar o sindicato de gente nova, tem que criar facilidades para o pessoal participar, tem que democratizar o sindicato, porque o sindicato não é para gente, não é para gente usar, não é como um clube. O sindicato é para lutar e para transformar a situação. E para isso, nós temos que ir para as escolas, convocar a mobilização, e para isso nós vamos precisar de unidade entre a gente, para enfrentar a direita. Por último, nós estamos num momento difícil também, porque a gente ajudou a eleger o Lula, mas o Lula está cercado,
tem muita pressão de direita, de vigarista, inclusive dentro do governo. Imagina, tem gente que não quer que o Lula explore o petróleo, uma imensa riqueza, quando nós temos que explorar essa riqueza para ter dinheiro para educação, para saúde. Então nós temos que, nesse momento, é hora de unidade e de mobilização. Obrigado. Tá aí. Vocês viram a nossa intervenção. Vamos fazer essa discussão no interior do nosso sindicato e no conjunto dos trabalhadores. Né? É preciso alargar aí as fronteiras, convocar os trabalhadores a participarem das entidades, né, para permitir, para construir uma efetiva mobilização tão necessária nesse momento. Bom, na nossa pauta agora, a